Então tá. Bom, pessoal, casa cheia hoje, tô adorando isso. Muito bom. Os nossos talks aqui, para quem não esteve, quem tá vindo pela primeira vez. Sou o Fernando Mungioli, da revista Projeto. A gente foi chamado aqui a um belo convite da Minimal para fazer a curadoria dos talks Minimal aqui na Casa Cor. Nós temos um talk a cada semana, todas as quartas-feiras, às 17 horas. A gente tem sempre um tema bacana, interessante, não só de corporativo, que é o foco da Minimal, mas hoje esse é o nosso foco aqui. Eu não sei se está dando uma microfoniazinha aqui, né? E aí eu tô meio que... Oi, oi, oi. Agora acho que melhorou. Legal, obrigado. Então, como eu estava dizendo, nós estamos aqui para mediar mais um dos nossos encontros, que a revista Projeto está promovendo aqui junto com a Minimal. Hoje a gente vai falar de um tema que é da concepção à execução, melhores práticas para projetos corporativos. Então, nada melhor aqui do que ter três grandes representantes desse mercado. Então, o Antônio Mantovani do Pitá está aqui do meu lado, ali na ponta direita está a Silvia Fernandes, da Trio Arquitetura, para vocês, ponta esquerda, né? E o Eduardo Senra, da Sempre Engenharia. A gente vai discorrer aqui sobre esse tema de o que é conceber um projeto arquitetônico no corporativo e o que é executar e o que é as duas coisas, né, Silvia? Legal. Bom, primeiro, a gente sabe que projetos corporativos têm peculiaridades, né? São muito específicos, né? É um programa muito específico, é um programa que tende a ser bem customizado para cada tipo de empresa. O pessoal acha, é corporativo, é escritório, tudo igual. Não, não tem absolutamente nada igual, né? Cada cliente é um cliente, cada necessidade do programa é uma necessidade, e tem as partes de comunicação visual, branding, então é tudo muito, muito customizado, muito específico para cada cliente. Áreas comuns, áreas isoladas e principalmente, a gente vai falar muito disso hoje, que é parte do tema, principalmente prazos, né? Então, inicialmente, eu queria que cada um contasse aqui quais são as principais particularidades do programa corporativo, né, para vocês, enfim, o que vocês entendem como, para mim, o mais particular deste programa é isso, e como que vocês atuam como ponto de partida, né? Qual que é o ponto de partida de cada um de vocês? Eu vou ser muito elegante, começar com a Silvia, claro. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Minimal, agradecer por estar com pessoas tão bacanas, né, do mercado, que a gente está sempre se encontrando. Eu acho difícil essa pergunta, assim, ao mesmo tempo que é óbvia, né, qual que é o ponto de partida, a gente que faz isso todo dia, mas eu acho que a gente está falando de olhar de uma forma diferente hoje para o projeto corporativo, né? Então, antes, eu tenho 25 anos de mercado, né? Então, assim, antes, quando a gente tinha uma fichinha, que era assim, quantas salas de reuniões, quantas pessoas no staff, a recepção para uma ou duas pessoas, né? Isso lá atrás. Hoje, eu acho que está muito subjetivo, né? Então, a gente conta, né, com um time de criação, liderado pela Luciane, que está aqui com a gente, que é esse olhar, é um olhar mais humano do briefing, quando a gente vai ter esse briefing com o cliente. Então, a gente não tem mais a mesma forma de trabalho em todas as empresas, né? As áreas, a gente já sabe disso, né? Mas, assim, as áreas colaborativas crescendo cada vez mais, empresas 100% no presencial, ainda existe, empresas no híbrido, e cada híbrido tem uma forma. Área colaborativa para um cliente é uma dinâmica, para outra é completamente diferente. Então, a gente tem esse olhar humano do processo desde o início até a entrega da obra. E eu acho que hoje o maior desafio, quando a gente vai tentar ter esse bate-papo com o cliente, esse bate-papo inicial, e o que a gente tem visto, né, a gente está com 5 gerações pela primeira vez trabalhando ao mesmo tempo, no mesmo ambiente de trabalho. Isso nunca teve antes. Então, são formas de trabalho muito distintas. Eu tenho um senhor que não vai trabalhar num hot desk ou numa mesa elétrica, não vai gostar de trabalhar numa área collab,
não se sente bem, né? E eu tenho hoje a molecada de 20 anos que mal senta na estação de trabalho. Então, acho que é conduzir com sensibilidade, com esse olhar mais humano, entendendo que são pessoas diferentes que vão ocupar esse espaço. Uhum. Eu acho que esse que é um pouco do meu do ponto de vista da Trio. Mudou bastante, né, realmente, Muito, assim, muito. o projeto corporativo, né, Antônio? Eu acho que mudou bastante, mas eu concordo plenamente com a Silvia. O que eu acrescentaria é que, assim, quando você vai fazer um projeto residencial é muito fácil, né? Você trabalha com emoção e acabou, né? Uhum. O budget, ele se resume em parcelas. Se eu não posso placar, eu parcelo em 10, em 20 ou em 30, né? Basicamente, o residencial, ele trabalha dessa forma e pronto, né? Uhum. O corporativo, acho que a dificuldade que eu percebo é que você tem uma mistura de tudo. Ele é emocional para aquela pessoa que aprova, ele não é tão emocional para o CFO, né? O Uhum. CFO ele vai olhar números, mas É ele outro tipo acaba de emoção pro exatamente. CFO, né? Ele vai entrar em outras questões com a área de RH. Então, assim, é uma mistura de necessidades para aprovações, para você ter um programa, para você chegar a um consenso final muito sofisticado, né? Você tem que Uhum. fazer uma equação muito sofisticada para entregar um produto final. E essa equação, de novo, não é igual ao residencial, é puramente vem do coração, né? Eu quero porque eu quero. Dá para pagar ou não? Acabou. Residencial para por aí. Uhum. O corporativo ele passa por tudo. Pode ser muito emocional pelo presidente, pode ser puramente técnico para resolver uma questão problemática do presidente, Uhum. pode ser emocional do RH, enfim. Essa equação é muito difícil. Tá, legal. Você aprende, porque assim, tem sempre um aprendizado de cliente para cliente. Mas você conseguir entender, você tem que elaborar uma equação nova para cada cliente que você chega. Você tem que interpretar tudo isso para cada cliente que você chega. Acho que isso é uma grande dificuldade que você tem hoje em dia. Uhum. Ainda bem, porque antigamente você tinha empresas só centralizadas, que só uma pessoa mandava, uma ou duas, resolvia muito rápido, né? E era como a Silvia falou, o programa era muito simplificado, tudo era muito objetivo, né? Há Uhum. 20 anos atrás, quando fazia um projeto. Hoje não, né? Ainda bem que não é tão centralizada a decisão, mas tem essa questão da equação. Aham. Isso, para mim, é um complicômetro atual. E nesse caso do emocional também tem umas diferenças, né, de corporação para corporação, né? Porque tem aquela corporação que é gigante, mas é uma empresa familiar e o CEO, o presidente é o cara que está lá atuante e tal. Tem aquela que é uma empresa multinacional que vocês nem nunca tiveram nenhum contato com o presidente, é tudo meio dentro de uns cadernos específicos de execução, né? Ó, precisa ter isso e ponto. Tem uma frieza maior, né? Então acredito que tenha essas dificuldades também. Edu, eu vou trazer para você agora. Projeto corporativo, a gente falou, né? Vamos falar muito de prazo hoje. Então, o projeto corporativo é aquele que eu acredito que o prazo curto seja o mais constantemente desejado, né? Do tipo, não, a gente tem um prazo, time is money, enquanto a gente está aqui, não está trabalhando, né? Enquanto a gente está pagando esse aluguel aqui, não está trabalhando, não está usufruindo, está pagando outro aluguel lá. Então, tem toda uma parte aí de prazo que gera uma grande importância. Obviamente que isso não pode influenciar no projeto e nem na execução, né? Então, acredito que todos vocês já tenham, assim, os skills aí, as estratégias suficientes para falar, não, a gente já sabe como fazer, né? Mas quais são, afinal, nesse processo, as práticas que ajudam o processo, né? Então, como que a arquitetura e engenharia, o pessoal de arquitetura sempre fala, pô, arquitetura e engenharia, né? Não se bicam e tal. Acredito que nesse canto aqui não tem como, né? Tem Somos que amigos. casar, né? Tem que botar a mãozinha aqui, botar o bracinho e seguir junto. Como que a arquitetura e engenharia, na sua visão, Edu, conversam para obter os melhores resultados e atendendo aos prazos? Fernando, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, agradecer a mim e a você, e agradecer pelos meus companheiros aqui. A gente não fala muito em prazo, viu, Fernando, em obra corporativa. Normalmente a gente fala muito de falta de prazo. Porque ele Eu já estava esperando a sempre, piada, mas não fala em prazo, pô. é sempre falta de prazo, né? Aham. É sempre muito exíguo o prazo que a gente tem para materializar
aquilo tudo que está no projeto. E poucas vezes o cliente tem sensibilidade para entender aquela demanda, né? O nível de complicação que tem no projeto. Então, muitas vezes, a gente depende de materiais disponíveis no mercado para atender aquele prazo de obra, a gente depende de liberação de condomínio, a gente depende de um monte de fatores. Então, cada cliente é único, cada projeto é único, e aí a gente fala assim, por exemplo, da Pitá, a gente já fez um sem número de projetos. Aí o povo fala assim, mas então vocês conhecem o traço da Pitá? A Pitá não tem um traço, ela tem muita criatividade. Então, cada projeto é um desafio novo. Então, cada projeto exige uma estratégia diferente de execução, né? Hoje, você não tem mais aquele negócio de você chegar num espaço corporativo e falar, esse projeto aqui é de fulano, né? Porque antigamente tinha muito isso, porque as coisas eram muito quadradonas e tal. Sim. Hoje tem que ter muita criatividade, porque os ambientes têm que proporcionar interação entre as pessoas, tem que proporcionar criatividade. Então, a criatividade é o que o arquiteto mais gosta de fazer e viajar nisso. E cabe a gente materializar. Então, a gente fala que cada estratégia é única, para cada obra é única. E a gente junta toda a experiência que a gente teve e sai executando uma estratégia para aquele projeto específico. A gente entende que cronograma não é para ser justificado, ele tem que ser cumprido, porque você tem multa de contrato e você tem uma reputação no mercado, né? Então, a gente já ganhou muitas obras, não por termos o melhor preço, mas por termos a imagem de uma empresa que entrega, né? Porque você negocia muito valor e uma vez batido o martelo, não tem mais discussão em termos de qualidade e não tem mais discussão em termos de prazo. Esse prazo tem que ser cumprido e a qualidade tem que ser entregue, né? Então, a gente estabelece uma estratégia assertiva para atender aquilo. E como que a gente faz isso? Com muito controle e gestão em cima de tudo. Gestão de compras de materiais, gestão de execução, gestão de equipe, interação com a arquitetura e com condomínio e com o cliente, e trabalhando em cima disso. Legal. Antônio, complementando aí a resposta do Edu, o que você enxerga na parte da arquitetura que faz com que haja essa harmonia entre arquitetura e engenharia, né? Que vocês já sabem que é importante vocês prepararem no projeto, desde a concepção, que é o tema de hoje, né? Da concepção à execução. Desde a concepção que você já sabe falar, bom, isso aqui acho que tem melhores condições de, né, facilitar um processo de execução e tal. Como é que se dá essa interação entre vocês e a engenharia? Uma pergunta com várias respostas, né? Acho que primeiro, complementando, né? Não tem milagre, né? Não sei se quem faz projeto aqui concorda comigo. A gente não faz um projeto em 10 dias com 100 pessoas, igual a gente faz um projeto em 30 dias com 50 pessoas. O tempo, ele é muito importante. O tempo você amadurece o projeto, você revisita o projeto, você corrige o projeto, você volta e vai. Ele sempre melhora. Então, assim, não tem milagre. Não é a quantidade de pessoas que vai te entregar um projeto de qualidade. Tem uma quantidade certa de pessoas para um projeto, mas tem o tempo certo. É como uma obra, né, Edu? Você não consegue fazer concomitante algumas coisas. Ela tem um passo a passo, 1, 2, 3, 4, 5, né? Sempre vai ser assim, né? E projeto é a mesma coisa. A percepção que eu tenho hoje, voltando em projeto, hoje a gente está com uma média de 15 dias para fazer um projeto executivo. Hoje. Um projeto é 30 dias a 60, mas desses 30 a 60 é 15 de executivo. Então, assim, você conseguir colocar todas as informações, porque aí que tá, o link que eu vou ter com a construtora é a qualidade de informação que eu entrego nesse projeto para a construtora. É só isso. Quanto mais tempo
mas também não é todo o tempo do mundo. O tempo correto é a quantidade de informação correta que eles vão ter para trabalhar direito. Então, isso eu entendo que falta. A gente consegue com alguns clientes, alguns processos não é possível. A gente elenca o que é mais importante naquele momento e tem que estar aberto para ouvir a construtora, ela falar, falta isso e isso. Ah, tá bom, então você vai ter isso e isso agora, porque Sem faltou. isso eu não consigo, Exatamente, porque às não vezes o olhar consigo ir. deles é um pouco diferente da gente. A gente cotando um balcão de recepção, às vezes a execução é um pouco diferente no olhar da marcenaria, então a gente tem que cotar de uma outra forma que a gente não tinha visto. Então tem que ter essa interação muito próxima, senão o projeto não sai, né? Uma coisa que é importante numa obra corporativa, ele não tem o problema dele é meu. E se eu tiver um problema é dele, não tem como dividir, não tem como dizer que o problema é de um ou de outro. É dos dois, sempre vai ser. O cliente vai olhar para mim e vai falar, você executou essa parede torta. Né? Ele que executou. Não, ele vai dizer para ele, você desenhou essa parede torta. Não, eu que desenhei a parede torta. O cliente não vai entender, parece simples. Não, Ele mas não vai entender essa diferença. É uma coisa só, no final das contas, né? Tempo conta, o tempo correto conta para isso. A interação correta com a construtora é essencial. Isso e não adianta, eu acho que aquela coisa do passado de ele é culpado, eu sou culpado, não existe mais. Sim, Né? sim. Existe o trabalho de equipe para entregar aquilo que o cliente quer. É realmente um trabalho É integrado, isso. né? É isso. Arquitetura e É engenharia isso. trabalhando em É isso. conjunto. Tem um caso agora bem recente de um projeto, o cliente perguntou quanto tempo? Ah, 80 dias. Ah, mas eu vou fechar com a construtora que dá 60. Eu, tá bom, é 80. Atrasou a obra para 80. Aí o cliente ligou para brigar comigo por causa da construtora. Antônio, não dá. Falei, dá, é 80. Continua com o que eu disse para você lá. Já te falei que É era 80. Vai continuar sendo 80 até o final. E eu não vou mudar minha opinião, porque eu detalhei o projeto. Eu sei que 60 não faz esse projeto, não interessa o que a construtora falou. Então, acho que é um pouco disso. Entendi. Legal. Agora, Silvia, a Trio projeta e executa. Exato. Então, aí já é um outro contexto, é legal a gente contextualizar, né, de formas diferentes. Então, queria entender, primeiro, como que esse processo todo se dá lá dentro. Acho que talvez consiga mais interação, né, entre projeto em arquitetura e engenharia e tal. Queria que você contasse um pouco para a gente. E queria que também você falasse o que você vê, né? Devem ter, para tomada de decisão, de ter essa forma de trabalhar, o que você vê como vantagens nesse processo e que também, claro, deve ter algum tipo de desvantagem. O que você vê vantagens e desvantagens e como se dá esse processo? A Trio a gente tem as duas frentes, arquitetura e engenharia, né? Então, do começo ao fim, são frentes, é uma composição de grupos distintas, né? Então, a gente tem o time de força de vendas, que é composto... Obrigada, desculpa. Ele é composto pelo time de criação, orçamentos e comercial. Esse é meu squad, meu grande time dessa primeira etapa. E aí, esse time, ele trabalha unido, né? Então, quem está criando está junto com o comercial, que está entendendo o briefing, o propósito do cliente, essa pessoa que esteve lá junto, entendendo qual que é a realidade, a demanda desse cliente. E o meu orçamentista, que são engenheiros, né? E que já vão dando diretrizes, sabe? Então, assim, a minha criação, ela é criada, pautada nessa conversa com o cliente, nas premissas do cliente, no prazo da obra e no preço. Então, eu já começo esse projeto amparada por esse time. E aí, uma vez a gente ganhando a concorrência, a gente vai para o segundo time, que é o time de operações, que é formado por um outro time de arquitetura, que é o time de executivo, com o time de suprimentos, com o time de engenharia e depois, né, tem toda a parte de financeira, administrativo, que está alocado na obra. E aí, de novo, né? Então, eu comentei da Luciane, eu tenho a Bianca, que está aqui comigo, que é a nossa coordenadora de executivos. Então, ela senta, é feita uma reunião de passagem no momento que a gente ganha concorrência. E ela senta com o time e vai discutir com a engenharia que vai fazer a obra, visitam o local. Então, já consegue também preparar um executivo dentro do preço e do prazo que a gente tem. Lógico, esse é o mundo ideal. Isso o cliente concordando com o preço, a gente ganhando a concorrência, o cliente concordando com o preço e com o prazo. Mas o que a gente sempre falou na Trio a gente é pautado pela transparência, né? Então, assim, se não dá, se é um processo que a gente fala, a gente sabe, né? A gente já tem muito tempo de experiência, todos nós. A gente sabe quando o processo fala,
melhor não entrar nesse Uhum. game que esse cliente vai dar ruim. Entendeu? Porque ele não está entendendo os prazos de projeto, como o Eduardo comentou. A gente tem uma etapa, né, que é a aprovação do prédio, que a gente não consegue mensurar. Hoje a gente tem prédios que a administração pede em 1 semana e prédios que a gente já teve 1 mês para ter o feedback, tá? E nada se começa numa obra sem a administração predial dar o ok. Então é isso, assim, eu acho que quando você ganha uma concorrência, eu acredito que você ganhou a confiança do cliente, né? E o que a gente quer é que ele tenha essa confiança até o término da obra. E o que a gente tem muito na Trio é recorrência, né? Então a Trio tem 13 anos hoje de mercado e eu tenho clientes de 13 anos atrás, continuando, sabe? Então o que a gente vai ter imprevisto na obra? Vai. Né? E aí a gente vai sentar com o cliente com o problema numa mão e a solução na outra. Né? Não adianta eu alarmar o cliente com o problema, mas não trazer para ele a solução, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a confiança que você cria... A gente trabalha com gestão à vista, com softwares o tempo todo. Todo mundo do escritório e todos os clientes conseguem estar na obra. Em Manaus, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Eu acho que é essa transparência que eu acho que é um grande passo para que a gente consiga ter uma obra que a gente entregue a obra e o cliente esteja satisfeito. Uhum. E, Edu, a Silvia falou agora, né? Manaus e tal, etc. Muitas frentes. Como que é o trabalho da Sempre? Como que a Sempre, a gente sabe que vocês trabalham em vários projetos ao mesmo tempo, né? De forma constante. Como é que vocês conseguem atender esses múltiplos prazos e multiplicidade de projetos e tal ao mesmo tempo? Como é que funciona? Curiosidade mesmo, assim. Lá dentro, vocês têm várias equipes de engenharia ou tem lá uma equipe sênior que vai indicando e vai... Como é que funciona isso mesmo no organograma, assim, do seu escritório? Tá. Assim como a Silvia colocou, a gente tem essas 3 áreas fundamentais aí, né? De financeiro, RH, essas áreas fundamentais: financeiro, RH, comercial e orçamentos e operações, né? Nós temos hoje ligados a mim 2 diretores de operações que a gente chama de COO, né? E uma CMO que é responsável por marketing, comercial e orçamentos. Abaixo desses 2 diretores de operações, a gente tem 10 coordenadores e abaixo desses coordenadores, o time que efetivamente fica em obra. Então, se a gente tiver uma obra de 300 metros quadrados, a gente tem lá um engenheiro civil e um engenheiro de instalações, pelo menos, né? A partir do momento que a obra cresce, a gente põe mais time. A gente tem no nosso DNA muito forte a questão técnica. Então, a gente tem, além de engenheiros civis e arquitetos, que a gente não projeta nada, mas voltados para a operação, a gente tem engenheiro eletrônico, eletrotécnico, engenheiro mecânico, engenheiro de automação, de tal sorte que a gente consegue estruturar legal o time de campo e dar todo o suporte para discutir tecnicamente com fornecedor, com o cliente, com o projetista, com o condomínio, qualquer questão técnica e viabilizar o desenvolvimento dos projetos. A gente tem um software que faz gestão de todo o processo, centros de custo isolados, então toda a obra é monitorada em relação a custos, em relação a planejamento. A gente tem um planejamento de compra, para cada item eu tenho data limite de requisição, de compra, de data de entrega. Então, é um processo todo muito controlado. E depois, na obra, a gente tem um aplicativo onde o cliente tem acesso e ali a gente tem fotos 360, onde semanais, relatórios semanais, os projetos todos em BIM jogados dentro desse aplicativo e interação entre o cliente e o time que está envolvido na obra. De tal sorte que a gente diz que a gente não vende mais uma obra. O que a gente vende é uma experiência, na qual
a gente entra com o controle e toda a técnica, e o cliente, através da transparência que ele tem de todo o processo, ele ter a certeza de que a obra dele vai ser entregue com qualidade e dentro do prazo, né? Então, óbvio que a gente tem percalços, que acontecem problemas. Eu digo que a nossa empresa é feita de gente, né? E gente tem problema. E a gente tem, às vezes, 50, 60 fornecedores envolvidos numa mesma obra. E todos eles também têm gente por trás. Então, o que diferencia uma empresa da outra não é se ela tem problema ou se ela não tem problema, mas sim como que ela reage diante do problema, como que ela mitiga os riscos, para que você consiga atingir o tripé de prazo, custo e qualidade. Qualquer plano para se manter em pé precisa de 3 pontos de apoio. Qualquer um desses, agora Se falando um como cai, engenheiro, né? Qualquer um desses que cair, desestabiliza todo o sistema. legal. A Silvia falou um pouco aí também de tecnologia, você falou agora, né, de BIM, etc. Estão todos já amparados pela tecnologia, pelo BIM, todos conectados aí, conectando todas as pontas pela tecnologia. Eu imagino que sim, já concordaram que sim. Falando em tecnologia, eu lembro que, pô, projetos corporativos aí de 20 anos, que já eram com já existia internet, né? Já existia cabeamento, aquela coisa e tal, que embaixo do piso elevado ali No tinha, seu tempo, né? tinha um mundo, No seu exato. tempo, porque no meu tempo, quando a gente começou sempre há 31 anos, Não, eu falei Normal de também. 20. o Unibanco era nosso. Desculpe te interromper, mas só Imagina, imagina. Aqui é um uma. bate-papo, esse é o clima. O Unibanco era nosso principal cliente quando a gente abriu a empresa. E aí eles ligavam, eu muitas vezes não estava e não tinha como me ligar, porque o BIP entrou um pouco depois. Sim. E Nossa. aí Eu não usei BIP, não. eu sou um dinossauro desse segmento. Telex. Aí ligava no dia seguinte, eles falavam, ô Edu, tem uma concorrência aqui, né? Legal. Você pode passar aqui para pegar os projetos? Legal. Ia lá, pegava pilhas assim, de Calhamaço heliográficas, Aham. levava para casa com escalímetro, levantava tudo. A Neila, nossa sócia aqui, que não me deixa mentir, ajudava a datilografar toda a proposta. E isso tudo com uma inflação Surreal. galopante. Alucinante. Era, Aí o prazo era mais importante ainda. o prazo. Não, mas você sabe que o prazo não tinha Não, esses prazos tão loucos. Não. Era mais compreensível que a coisa levava um pouco mais de tempo, né? Mas os desafios eram outros, né? Desculpe, continua. Imagina, não, legal. E, bom, legal você ter falado isso, porque a gente está vindo, né, falando de um de onde tecnologia era o telefone, né, o PABX, mas sempre muito cabo, muita coisa. Você já percebe, isso já mudou realmente, assim, nos escritórios, essa questão do cabeamento e tal? E o que hoje substituiu? Porque eu imagino que tenha uma nova realidade de coisas que vocês têm que se preocupar hoje, né? Não vou ser tão cringe aqui de falar que Wi-Fi, coisa do tipo. Não, mas imagino que vocês já tenham que pensar em novas tecnologias para o escritório já estar preparado e também preparar para futuro, né? Para o que vem ainda de tecnologia e tal. Tem muito cabo passando embaixo do piso elevado? Não Nem mais. precisa mais de piso elevado. Não, o piso elevado ajuda. Mas a gente tem cada vez mais, né? A própria Trio, a gente não tem. A gente trabalha no. E que são desenhos pesados, né? A gente trabalha no Wi-Fi. Os nossos clientes cada vez mais. Antigamente as salas de TI eram gigantes, né? Backbones em todos os andares. Hoje a gente reduziu isso bastante, essas áreas.
Mas eu gosto de falar não só dessa tecnologia, mas da tecnologia que a gente está embarcando nos nossos projetos, né? Então, hoje, os nossos clientes, a maioria, eles trabalham no sistema de free sitting, onde a gente usa a tecnologia, por exemplo, não a tecnologia que está aqui na mesa, né? Mas, assim, sistemas de gestão para os facilities, né? Reserva de mesa, lockers inteligentes, sistema de controle de qualidade do ar. Então, hoje, o nosso projeto ele vem com uma tecnologia embarcada, já quando a gente conversa com os nossos clientes nessa reunião inicial, entendendo até onde vai, né, até onde a gente pode chegar com a tecnologia no nosso projeto. E temos parceiros importantes que nos ajudam, né? A gente não tem isso in-house, mas a gente tem grandes parceiros no mercado. Eu acabei de me formar no MBA, não... Acabei de me formar no MBA, né, em ESG, e a gente está com algumas pautas, né, na parte de projeto, na parte ambiental e também dentro da empresa, a parte social. Uma empresa liderada por 2 mulheres, minha sócia está aqui, né, um ambiente extremamente masculino, né, veja pela nossa mesa. E aí a gente tem, por exemplo, Nossa eficiência... plateia te desmente. Não, é que é o ambiente corporativo, Ah, tá certo. né? Eu acho que a Mas a arquitetura... arquitetura tem um histórico, né, É. de muitas mulheres trabalhando e homens no comando, e isso, graças a Deus, está mudando. Não, mas isso E está é mudando. isso que até por isso que por muito tempo, até hoje, eu escutei um comentário assim: a Trio é vista como escritório de arquitetura. Eu falo, não. Né? Nasceu da arquitetura, eu e a Pri somos arquitetas, mas hoje nós somos em 95 pessoas, né? Temos muitos engenheiros, temos 2 associados que subiram agora, o Caio, engenheiro, a Maria, que cuida da unidade do Rio de Janeiro. Mas a gente conta também com parceiros. E aí, por exemplo, a gente está falando de eficiência energética. Hoje a gente leva essa solução para o cliente, né? Então, eficiência energética. Na parte de iluminação, prédios mais antigos, a gente promove eficiência energética com a renovação do sistema de ar-condicionado, não do ar, né? Do sistema de ar-condicionado. E por aí vai, assim, sabe? Então, a gente Legal. trata a tecnologia, não só a trivial, mas o que a gente pode embarcar de tecnologia dentro do projeto de arquitetura. Bacana. E você, Antônio, o que você acrescenta nessa ideia? Assim, o que mudou, né, o Pitá com o nome Pitá é um escritório jovem, mas você não é jovem no mercado corporativo também. O que você sentiu assim? Quais são as práticas hoje? Como é que vocês aliam e trazem a tecnologia aí para dentro dos projetos? Eu acho que primeiro a gente tem esse embate de querer trazer tecnologia nos projetos, né? Acho que isso não é uma questão de luxo, já passou. Questão de ESG, de sustentabilidade, tudo mais já passou, não é luxo. Uhum, Então, quando você fala que uma iluminação tem que ter um sistema de automação, e é caro, e é muito caro, precisa ter, né? Não é uhum, uma questão de luxo, é uma questão de salvar energia, de salvar não só o dinheiro, mas uhum. salvar energia, gastar Sim, menos energia dentro sim, daquele sim. escritório. E o Ser mesmo você correto, aplica né? a uma série de coisas dentro da estrutura, né? Ao ar-condicionado, enfim, e tudo mais. Eu acho que isso que não tinha há Uhum, pouco tempo atrás, não é muito, né? Quando eu comecei em 2000, há 24 anos atrás, há pouquíssimo tempo atrás, eu acho que hoje é essencial. A gente tem esse embate com os clientes de querer, sim, aplicar o máximo possível daquela tecnologia, como a uhum. Silvia falou, para todos os projetos. Nem sempre a gente consegue, nem sempre o cliente não enxerga isso, Investe, né? porque tem um payback, é fácil de entender, para a gente é muito óbvio, mas o cliente às vezes tem um probleminha que às vezes o bônus dele do ano é atrelado É ao verdade. saving do ano. Aham. Então ele não está pensando que ele vai ter vai ter um payback, ele vai pagar aquela estrutura em 2 anos, porque o bônus dele é esse ano, não é daqui 2 anos. Uhum. Então, às vezes, ele não tá, né? Ele não tem ODSs ligadas de Sim. ESG a isso. Então, ele passa batido, né? Mas é muito importante. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente aprendeu, né? A gente tinha um pouco de medo. Hoje a gente fala ESG para o cliente, ele treme, né? Ele treme, porque a empresa está toda por trás disso. Então, tem 2 palavras que o cliente treme hoje em dia: compliance e ESG. São as 2 coisas. Você fala ESG, ele Mais para te ouvir. compliance. Compliance mais. Mas ele para te ouvir sempre. E aí você sempre tem uma entrada para fazer um projeto com muito mais qualidade dentro desse tema hoje, né? Uhum. Isso mudou muito. Isso a gente tem conseguido, assim, um sucesso super grande.
Principalmente porque a equipe lá no escritório, a gente tem um planejamento de SG aí a médio e longo prazo, agora bem intenso, e a gente tem obrigação por ano de percentual de obra tá dentro de uma questão de sustentabilidade, por exemplo. O pessoal Uhum. tem que fazer isso acontecer. Então, os squads, hoje em dia, eles ficam alucinados para a coisa dar certo, né? Entra um projeto, qual é a tática que eu vou ter com esse cliente, como eu vou conseguir implementar isso, como ele vai enxergar isso, né? E o pessoal vai em frente, Uhum. mas tem dado bastante certo, acho que tem funcionado bastante. Mas se a gente comparar hoje com 24 anos atrás, quando eu comecei, aquela época Malemar tinha sprinkler, né? Nossa, então se você nem compatibilizasse, melhor ainda o projeto, porque não tinha quase nada, né? Uhum. Hoje é 20 disciplinas que você tem que contratar, que você tem que trazer junto de um projeto corporativo. São 20 disciplinas, às vezes até mais disciplinas que tem que estar dentro do bolo todo, né? Uhum. Então, Uhum. é um projeto sofisticado, é um projeto bem complexo, ele distancia muito do residencial, distancia muito do comercial, ele tem uma sofisticação ali e uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente nunca está falando de um residencial de 70 metros, de 120 metros, né? A gente está Uhum. falando de 5.000 metros, 10.000 metros, 20.000 metros. São coisas muito grandes, onde um erro ele é muito grande, né? Um pequeno erro é muito grande, né? Um pequeno prejuízo é muito grande, né? Ele multiplica por tantos metros quadrados, né? Isso pode Uhum. acontecer. Legal. Eu vou continuar contigo aqui, Antônio, porque eu quero te fazer algumas perguntas aí mais sobre o escritório mesmo, né? Aí eu Uhum. saindo um pouco dessa coisa da execução do projeto, mas sem, obviamente, sem sair do tema, né? Vocês têm lá dentro do Pitá o Poru, que é o estúdio de design interno, né? Que acredito que ajude nesses processos todos, vocês terem isso lá, né? A gente vê que nos projetos residenciais, residenciais de, né, multifamiliares e na maioria do corporativo, a parte de comunicação visual, etc., acaba ficando para um outro escritório, né? Que trabalha junto, que vem, vamos lá, vamos junto. Vocês têm um estúdio interno de comunicação. Qual que é a importância da comunicação visual nesses projetos e no que isso também pode facilitar um processo aí que já que estamos aqui falando de execução em prazo, execução em prazo. Acho que tudo que você tem dentro da estrutura facilita. Então, Uhum. a gente tem um squad de 3D, facilita, eu não dependo de prazos externos. A gente tem uma squad de iluminação, todo o projeto nosso de iluminação é feito dentro. Eu não Uhum. dependo de prazos externos, eu monto um cronograma único. Então, a Uhum. gente tem uma squad de projetos complementares para coordenar, eu não dependo de uma coordenação externa. O Uhum. mesmo acontece com comunicação visual, que é uma empresa, é Poru, tem outro nome, a gente separou da Pitá porque ela começou com tanto pedido, tanto orçamento para coisas que não tem nada a ver com a Pitá. É Uhum. uma ação, sei lá, é shopping center, é hospital, é empreendimento imobiliário, é seja lá o que for pedindo, Fala mais perto do microfone. pedindo orçamento e tudo mais, que a gente acabou criando o nome, separando, criando uma outra empresa, e hoje ela já é quase 90% do faturamento fora da Pitá. Não tem Tá. nada a ver com a Pitá, 10% é da Pitá. Uhum. Então, de tanto que ela avançou, né? E Uhum. para um projeto corporativo, eu acho que é essencial, né? Quando a gente olha aqui em volta, o que você tem de comunicação visual dentro desse espaço é gigantesco, né? E todo cliente, isso é muito importante, diferente da residência. A empresa quer comunicar a marca da melhor maneira possível. Ela quer comunicar Sim. valores, ela quer comunicar o DNA dela, ela quer trazer o colaborador para perto, e a comunicação tem esse papel muito forte, né? Então, quando a gente começa um projeto, a comunicação já está no dia 1, já está no kickoff junto do Desde o cliente. começo. Então, ele corre junto com o cliente desde o dia 1. Uhum. Né? E comunicação é um coringa que a gente chama, né? Porque o projeto corporativo ele é caro, né? A gente fala de 1.000 metros, 10.000 metros, é sempre muito caro porque multiplica por muita metragem, né? E a comunicação, ela naturalmente é muito barata. Você tem um grande efeito com menos custo. Então, isso é legal também para o corporativo. Isso faz diferença também, né? Para o corporativo. Legal. Silvia, lá no Trio tem também esses squads, essas unidades aí de iluminação e tal, que fogem um pouco da arquitetura, ou como é que funciona? A gente trabalhou já no formato de squad Uhum. e hoje a gente separa pela. 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 A gente sep
por esses 2 times, que é a linha de frente da concorrência e depois a gente tem essa parte do executivo. Dentro do executivo, a gente não separa, Tá. né? Então, a gente tem a consultoria externa de iluminação, mas a gente, entendi. o nosso arquiteto, ele desenvolve todas as plantas O necessárias para o projeto escopo. sai de dentro da Trio, projeto de iluminação, mas sempre com Consultoria, consultoria e tal, de exatamente. lighting design, Às vezes, na concorrência que a gente está, solicita um luminotécnico diferenciado. Aham, E aí, o nosso específico. luminotécnico já é mais o usual do corporativo, né? Aham, Que aham. também a gente não tem tanta margem, né? Tirando a nossa parte criativa de fazer curvas e usar, por exemplo, iluminação LED. Mas se eu vou para grandes projetos, eu não tenho prazo para essa luminária, né? Então a gente já a gente trabalha muito dentro do que a gente tem disponível no mercado, dentro do prazo do cliente e do preço. Eu acho que esse é a nossa principal facilidade e vantagem, essa é a nossa forma de projetar dentro da Trio. E complementando o Antônio, né, comunicação visual é a bossa é o charme que a gente Do tem hoje, né? A corporativo. gente não tem tempo para tecido. O revestimento acústico, se a gente não comprar na primeira semana, muito difícil a gente conseguir entregar no prazo da obra. Então, a comunicação visual, ela é rápida e com um custo baixo, e sabendo usar ela é um charme no projeto, né? Porque antigamente, também em 2001, quando eu comecei, comunicação visual era missão para dar recepção um Sim, quadro, missão da juro. empresa. Era missão. Hoje não, hoje a gente tem todo esse charme que a gente pode usar, né? Sim. Com adesivos e por aí vai, uma infinidade de elementos. Então, mas é isso, a nossa forma de trabalho não é em um squad de iluminação ou num squad de 3D. Acho que cada empresa tem a mecânica, né? A nossa forma de trabalho é com esse time ou de força de vendas ou time de operações. É parte do projeto, né? Parte da concepção criativa do É projeto. arquitetura com a engenharia o tempo todo, desde o começo, sabe? E a comunicação nisso é parte integrante, né? Exato, é. Legal. E hoje a gente já falou aqui, né, como eu falei, né, nós estamos fazendo uma sequência de 9 talks, 9 semanas seguidas, toda quarta-feira aqui. Aliás, já parabenizo vocês, que acho que esse é o nosso recorde de público, com certeza, nosso recorde de público. A gente falou, a gente tenta trazer também um pouco dos temas, né, da própria Casa Cor. Para quem não sabe, essa é a primeira vez que a Casa Cor tem um ambiente corporativo, né? Já teve lá o home office e tal, mas não, aqui é o corporativo dentro da Casa Cor, porque inclusive tem essa máxima, né, do escritório em casa e da casa ao escritório, né? Como que vocês enxergam essa mudança? Vocês acreditam que a gente já está num lugar mais estável ou realmente é um mundo que muda o tempo inteiro? A gente sabe que fomos acelerados pela pandemia na questão da, da, da noção que era possível trabalhar à distância, né? Porque tinha muito, corporativo tinha muitos, assim, né? Presidentes e tal. Não, imagina, nunca. Tem que estar lá batendo cartão das 9 às 18 e tal. E a gente sabe que nunca é às 18, né? No corporativo, às 9 pode até ser, às 18 nunca é. Como é que vocês enxergam e vocês acreditam que a gente está num momento mais de platô, assim, dessas mudanças todas que houveram após a pandemia, com semi-híbrido, uns híbridos, uns super remotos e outros super presentes, mas sempre com essa pegada do conforto da casa, de você se sentir, né? Eu tenho falado aqui, não é propaganda, embora, claro que são parceiros nossos, mas eu amo essa cadeira aqui, pô, é uma cadeira de palhinha e madeira, uma Bacana, cadeira né? corporativa de palhinha e cadeira e madeira. Tem muito essa ideia, né, da gente trazer o conforto, tem a biofilia, né, que a gente também não falou muito, porque hoje o tema não é esse, mas queria que vocês falassem um pouco sobre essa coisa do conforto da casa no escritório, porque afinal de contas, quem trabalha presencial com certeza vive muito mais tempo no escritório do que na casa, né, Antônio? É,
Você perguntou se a gente está num platô estável, né? Uhum. Eu acho que não está nem num platô, nem está estável, e vem uma bomba por aí, Aham. né? Graças Acho a que, Deus, né? acho que tá todo mundo achando que está num platô, mas é um platô fictício, né? Aham. Algumas pessoas, a Silvia falou de geração, né? Tem uma geração aí que segura muito no presencial, mas tem uma geração aqui embaixo que empurra para o não presencial. Uhum. Então, ainda quem manda essa geração do presencial. Então, quem manda é quem paga. Uhum. Mas está vindo essa geração que não é presencial, que daqui a pouco vai mandar e vai pagar. Uhum. Então, vem uma bomba por aí. A tendência das pessoas, quando passou a pandemia, não sei vocês, mas a tendência é todo mundo voltar ao que era antes. Naturalmente, com os hábitos antigos, com Um as pouquinho manias pior, né? antigas. Exatamente, um pouco mais polarizado, enfim. Parece que tudo ficou esquisito, né? É. E parece que chegou numa situação que tá tudo ótimo, fica meio híbrido, tô feliz, mas não tá. Isso vai mudar muito. Eu acho que o espaço de trabalho ele vai mudar muito nos próximos 5, 10 anos. A questão do presencial não mudou muito, Uhum. né? Algumas empresas assumiram, algumas ali para o pessoal ficar empregado, não sair correndo, deu uma canjinha, mas vai mudar. As pessoas vão cada vez mais pedir, né? Eu tenho 2 contratações mais recentes de gente que fugiu do presencial. E assim, o motivo para sair do escritório que estava, estou feliz, Aham. não vou presencial no Uhum. escritório que eu estou. Então, 2 pessoas, é muito. Uhum. Para mim, isso é muito sintomático, né? Então, Uhum. vai mudar sim, vai mudar. E quem não abrir o olho vai perder muita gente. Uhum. Essa é a opinião que eu tenho. É claro que tem culturas e tem tipologias, tem indústrias diferentes no mundo, né? Tem uma indústria aí presencial para uma coisa ou outra, com certeza. Mas tem trabalhos que não necessariamente são presenciais, né? Então, e não fazem tanta diferença, né? Sim. A questão tá é que todo mundo tem muito medo e muita dificuldade de saber como aculturar, como levar a cultura da empresa para as pessoas que não vão à empresa. Como tornar as pessoas que não estão na empresa adeptos da empresa, aculturados da empresa, com o DNA daquela empresa. Essa dificuldade, né? De todas as empresas, né? Sim. Você criar o elo, você manter o elo mesmo à distância, né? Isso é muito importante. Hoje a gente tem feito, assim, é muito difícil isso, né? Na Pitá, é obrigatório uma vez por semana por squad. Então, squad, a gente tem as squads específicas, como eu falei, tem as squads de projeto, então tem lá as squads de projetos internacionais, a squad de D&B, squad de projetos atípicos, tem várias squads. Elas escolhem o dia que elas querem ir e o horário que elas querem ir para a reunião semanal. Então, cada squad vai num dia quando quer, mas é uma vez por semana, né? A maneira que a gente controla. Então, ainda assim, você tendo, gente, 4 dias fora, a gente tem uma grande dificuldade de como trazer todo mundo perto sem estar fisicamente perto. Isso é muito Sim. difícil, né? Então a gente tem lá, quem começa a trabalhar na Pitá, a gente pede, sei lá, 1, 2, 3 semanas presencial. Depois tudo bem, vai entrar no esquema da squad para entender como as coisas funcionam. Quem Uhum. está indo muito mal, está com problema, a gente pede para vir um pouco mais próximo, porque tem uma dificuldade mesmo dessa coisa da cultura, né? É muito difícil. E assim, acho que a bomba tá armada, tá? Acho que vai mudar Aham. muito nos próximos anos e a gente tem que ficar de olho Uhum. nisso, né? Interessante a sua colocação. Eu não tinha pensado nela ainda que quem paga é a geração mais antiga e é a geração do presencial, né? Porque a gente está vendo muita empresa obrigando todo mundo a voltar. BRF mesmo é um caso. É, saiu de lá do Eldorado, foi O para Google, né? o Google. Google. Supostamente O mais Né? chocante, né? Então, seria. mas a BRF estava lá no Eldorado, era obrigatório presencial pelo menos um dia na semana. Uhum. Quando foi lá para o Parque da Cidade, é full. Quem não quiser ir, um abraço. Uhum. Né? Então, dentro disso que o Antônio estava falando ainda, a geração Z ela ainda precisa ser decifrada. Precisa. Né? Ela ainda não é. Ela Ela é não é. maravilhosa, mas tem que saber trabalhar com ela. Mas é Pois é, diferente. pois é. Eu estou tentando aprender com a minha filha mais nova lá. É um exercício, você entender as atividades específicas de cada profissional também tem a ver com presencial ou não presencial. Esse desafio do sentimento de pertencimento, o exercício da gestão dos líderes à distância.
Os líderes não estão preparados para fazer gestão à distância. Então, isso tem que passar por um processo. Eu falei aqui baixinho quando você estava falando que vem uma bomba por aí. Eu falei, graças a Deus, porque cada vez que o povo se mexe, a gente tem trabalho, né? Vai ter mudança. Isso que importa para a gente, né? Então, a gente foi para o escritório que a gente está, logo que acabou o lockdown lá da pandemia, né? E é um projeto Pital, nosso escritório, e a pegada lá é que as pessoas se sintam em home mesmo estando em office. Né? Então, ele tem muito dessa coisa da casa, dos tons terrosos, da biofilia, da luz entrando em todos os ambientes. Ela tem muito disso aqui, ó, que a gente está vendo. Isso aqui é um ambiente corporativo dentro de uma casa cor, que, por sinal, só para fazer um link, foi executado por nós em 40 dias, né? Com essa diversidade, então a gente fala, não podia colocar um vinílico nesse piso ao invés de fazer isso aqui, né? Que o desafio é muito maior, mas tem toda essa pegada, né? Um vinílico não traz essa referência de casa, sabe? Não traduz essa materialidade que esse piso traduz, né? Então, essa pegada da pessoa se sentir bem e ter um propósito para ir ao escritório. E eu, na minha longevidade, digo que o ser humano é um ser social. Ele precisa estar com as pessoas, ele precisa fazer troca, ele precisa de interação. Então, eu acho que o ambiente de escritório não acaba, ele se modifica constantemente, mas cada um na sua casa, eu acho que isso não vira, né? Hoje a gente está vendo muito mais espaços colaborativos, ocupando muito mais espaço que as workstations, sem dúvida alguma, né? Mas quem devolveu 1 metro na Faria Lima, na Chucre Zaidan, Vila Olímpia, não consegue pegar de volta, né? A vacância lá é muito baixa, né? Isso quer dizer alguma coisa. Você tem Brookfield comprando laje corporativa atrás de laje. Isso também quer dizer alguma coisa. Quer dizer, pode ser uma visão equivocada de mercado? Pode ser, mas põe muito dinheiro na mesa. Né? Então, é um mercado em transformação. E concordo 100% com o Antônio falou. Não existe platô, não. Né? E existe cultura de cada empresa. E muitas vezes a cultura do CEO. Né? Que vem o top-down para ser implantado. E você, Silvia, tem algum complemento para essa pergunta? Passamos tenho para a várias. próxima? Concordo que a gente não está num platô, né? Que eu acho que nós todos como empresários, a gente consegue sentir a dor do nosso cliente quando a gente fala do problema que a gente tem da comunicação interna, né? E aí, como o Antônio mencionou, a gente tem um processo de onboarding. Como que eu vou fazer onboarding? Né? Como que o meu RH vai trabalhar o onboarding com o colaborador à distância? Como que eu passo a cultura da empresa para esse colaborador? O que estava com a gente, tudo bem, mas quem está entrando é muito difícil, né? Sim. Porque é conviver comigo, é conviver com a Priscila, que somos as sócias fundadoras da empresa, né? Pegar esse nosso DNA, né? Como que você vai ter isso sem convivência? Porque é muito diferente quando a gente senta com o time numa mesa de reunião e faz troca. E a gente também aprende muito, né? Ontem eu conversei com o Caio e estava dando um feedback para ele, que é o nosso nosso associado, né? Falei, cara, que legal que é a gente junto. Porque eu tô obsoleta, gente. Tô falando de tecnologia, mas assim, eu não consigo entrar no ArchiCAD. Não consigo mais desenhar essas ferramentas todas de gestão que a gente tem. Eu preciso de um suporte do pessoal. O Caio é super visionário, assim. Ele é super tecnológico. Ele é um menino de 30 anos,
né? Eu tenho 45. Então, assim, e aí, quando a gente está fazendo a reunião de planejamento com o CFO e a gente vai discutir o dashboard, não sei o quê, ele está vendo essa parte tecnológica do processo. E aí eu vou e falo assim, putz, cara, mas você sabe... E eu dou um feedback da minha experiência. Então, eu acho que a gente lidar com essa geração, eles entenderem que a gente tem um know-how. Eu não sei desenhar com uma ferramenta como eles, com a rapidez. Isso é invejável. A agilidade que eles têm, o processamento, como se engajam com a tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem bagagem, né? A gente veio de outras construtoras, a gente está há 25 anos no mercado. E se eles pararem para escutar um pouco da nossa experiência e a gente tiver também paciência para entender os anseios deles, né? Então, essa questão de trabalhar mais no home office, eu acho que isso é uma troca, né? Nesse meu curso que eu estava fazendo, eles falaram assim, olha, Silvia, um dos CEOs de uma empresa falou assim para mim, sabe como que eu aprendi a lidar com essa geração? Quando eu expliquei isso, né? Eu tenho a bagagem, você tem a tecnologia, nananã, mas... Quando eu falo assim, eu preciso que você faça isso, o seu papel na empresa é esse, tá? Eles precisam dessa definição clara do papel deles na empresa, eles nos cobram isso, né? Mas você não pode falar como. Isso pega neles num viés muito forte. Você não pode dizer como eles têm que fazer. E aí eles vão tentar fazer sozinhos e a gente tem que deixar. Porque aí eles não vão conseguir. E aí eles vão voltar para a gente pedindo o nosso auxílio, a nossa experiência. Então, isso eu ouvi de um CEO, né? Ele era da Coca-Cola, hoje está numa empresa de tecnologia. Eu achei muito bacana, sabe? Então, assim, vamos tentar estabelecer essa troca, né? Que eu acho que aí vai ser um caminho que essas gerações todas são complementares, né? Não é fácil, mas, assim, temos esse desafio pela frente. Boa. Ó, estamos com o nosso prazo já quase esgotado aqui, nosso tempo. Eu imagino que tenha gente que queira fazer alguma pergunta. Eu vou fazer 2 perguntas, uma de cada vez. Quero respostas curtinhas, assim, só para gente conseguir manter a pauta aqui. A primeira é sobre desafios. Então, não precisa citar, obviamente, nomes, mas queria curiosidades também, que acho que é legal a gente fazer esses momentos, assim. Qual foi a obra, ou quais, mas enfim, já que é curto, qual? A obra mais desafiadora, o projeto mais desafiador e por quê que vocês já tiveram, assim? Eu posso começar? Pode. Porque foi uma experiência E inesquecível. foi ontem? Tá. Não. Tô brincando. Mas foi quando deu o lockdown, 8.000 metros, no Rio de Janeiro. A gente não pôde parar. E aí, eram mais de 300 colaboradores ali, profissionais. Foi, assim, uma loucura. Não tinha máscara, não tinha álcool em gel. Os fornecedores... E aí, os fornecedores que não queriam fazer entrega. A gente estava do lado de um hospital. Nossa. Então, assim, a gente parecia que eu estava, juro. Eu nunca fui para uma guerra, mas eu vivi um campo de batalha. Foi essa obra, assim, a gente sobreviveu a essa obra. Então, assim, para mim foi inesquecível. Foi no Rio de Janeiro. Eu tinha uma filhinha, não tenho, né? Na época ela tinha Ela era maisinha. 2 anos. Eu me mudei para o Rio de Janeiro, ela ficou, né? A passagem era complicada, era um voo. Foi um inferno na Terra. Essa obra foi um grande desafio, assim. Foi a primeira vez que eu tive medo, Tá. né? Porque eu não conseguia fazer essa gestão por conta da pandemia. Você, Edu? Olha, eu vou fazer um plágio seu aqui. Eu acho que uma obra muito desafiadora para a gente foi Pfizer. A gente estava fazendo Pfizer no meio da pandemia. Vocês fazendo Pfizer enquanto eles faziam a vacina. Então, você imagina o seguinte: a gente são um prédio monousuário de 3 pavimentos, em que a gente ia fazer a obra por etapas, porque eles estavam lá dentro. E naquele momento ninguém falava em sair, né? Falava em adensar estações de trabalho para poder liberar espaço para você fazer. Aí veio a pandemia, depois de parou 10 dias, mas o prazo final da obra não pode mudar, e como que vamos fazer, e tal. Aí eles falaram, olha, vai ficar todo mundo... Eles
acho que já tinha uma visão melhor do que a dos outros mortais, né? Falaram, vai ficar muito tempo em casa, todo mundo, então pode tocar a obra inteira. Mas era assim, nós estávamos falando lá de, acho que 10 mil metros quadrados, mais ou menos, né? Muito desafiador, porque as demandas deles com segurança eram absurdas. Então, como que a gente fez? A gente setorizou a obra. Então, quem trabalhava nessa metade do andar não podia circular pela outra metade do andar, porque se alguém fosse contaminado aqui, a gente isolava só essas pessoas e levava para fazer teste e tal, e o resto da obra continuava tocando. E isso deu muito certo até que a enfermeira que media a pressão, media a temperatura de todo mundo na porta ficou contaminada. Então, vai todo mundo de volta para casa. Então, e aí entrava ainda a descontaminação do ambiente. Você imagina que na Pfizer o nível de exigência era Lógico, lá em cima. muito maior. Então, tinha que descontaminar o ambiente inteiro. E, nossa, foi bastante desafiador. Nem o arquiteto entrava na obra, né? Não podia, né? Nessa época. E você, Antônio? Acho que o mais desafiador que a gente teve recentemente foi uma conta de América Latina que a gente teve que desenvolver, e acho que em 20 países, alguma coisa assim, 18, não lembro. E o cliente, a gente teve que desenvolver um guide para ele, mas era um pseudo-guide, porque a gente tinha que trazer aspectos culturais e locais de cada um dos países. E era um Semi-guide. guide, mas assim, o que tem de Regionalismo. carpete num país não tem no Semi-guide. outro, o que tem de cadeira num país não tem no outro, o que tem de iluminação num país não tem no outro. Então, era um guide da loucura. Você tinha que tentar fazer alguns elementos parecidos. Na Argentina, na Costa Rica, no México, no Peru, na Bolívia, ou seja, na Colômbia, mas eram de fornecimentos e empresas, indústrias diferentes, e você tinha que trazer a questão cultural. Eu acho que isso foi muito legal, foi muito desafiador. A gente trabalhou bastante com artesanato local em alguns países, o que deu muito certo. Coisas lindas, lindas no México, na Colômbia, por exemplo, no Peru, por exemplo. Foi bem desafiador, sim, com certeza. Muito bom. A segunda pergunta é porque eu tenho, tradicionalmente, quem está vindo aí já está sabendo, eu tenho falado, estamos na Casa Cor, do presente ou agora, né? O tema da Casa Cor, e tentando fazer aí uma ideia do que vem por aí, né? De futuro. Ao mesmo tempo que a gente está hoje num lugar de honrar o ancestral, honrar até os materiais, a gente vê aqui, isso aqui tem um quê de antigo, né? De volta às raízes e tal, de sair, né? Como o próprio Edu falou, sair um pouco do vinílico, por exemplo, né? Trazer uma coisa mais parruda. E a gente falou aqui nos outros encontros sobre inteligência artificial, sobre metaverso, que não sei se era, se foi, se já não é mais, né? O que no corporativo, na visão de vocês, você fala, não, isso vai acontecer? Uma futurologia aqui. Eu acho que foi respondido pelo Eduardo em algum momento, né? Não sei vocês, mas eu estou saturado de tecnologia. Embora a boa tecnologia é a tecnologia invisível. É aquela que está a seu favor, mas que não consome o seu tempo. Para mim, eu tenho um timerzinho, eu me dou 5 minutos de Instagram por dia, né? É o meu Opa! limite diário, que eu não permito ele comer meu tempo, que meu tempo vale ouro para mim, né? Então, e eu acho que as pessoas têm a necessidade, como o Edu falou, de estar juntas. Então, o futuro é conexão. Seja conexão com as nossas raízes, seja conexão com outras pessoas, com os nossos antepassados, com a nossa cultura local. Eu acho que a conexão é o futuro, né? Não é o metaverso, não é ficar cada vez mais distante. Eu acho que sim aproximar, né? A gente está saturado, a humanidade está saturada de tecnologia, a gente está com inúmeras doenças aí aparecendo, advindas de excesso de tecnologia, né? A gente tem um excesso de pessoas com ansiedade por causa de tecnologia, de rede social, onde todo mundo é lindo, perfeito, maravilhoso, incrível, riquíssimo e ganha no jogo do tigrinho, não é? Mas essa não é a verdade. A verdade, ela tá justamente o oposto disso, né? Tá no encontro, tá no compartilhamento, tá em beber um vinho junto, tá em poder ver as pessoas, né? Que é isso que eu acho que é onde o escritório vai.
né, essa bomba vai estourar. Ele vai ser um espaço de encontro. O trabalho eu posso fazer em casa, posso fazer onde eu quiser, mas ele é um espaço de troca, é um espaço de troca do trabalho, de Humanizar as encontro, de humanização. Eu acho que é por aí que a gente vai, né? Não sou especialista em futurologia, não, tá? É um chutão. Mas eu sou partidário disso aí. Se não acontecer, pelo menos eu vou. Não sei os outros, né? Eu vou. E você, Silvia? Eu concordo totalmente, né? O escritório vai ser um espaço, é um hub de conexão, né? Onde as pessoas vão se encontrar, ter contato com a cultura. Isso já acontece em algumas empresas, né? Mas eu gostaria muito que as pessoas, que a gente tivesse a valorização do legado, né? A gente está falando um pouco disso aqui na Casa Cor, do conhecimento, que a gente conseguisse passar isso, sabe? A tecnologia só vai avançar, né? E isso está nos matando, né? Assim, esse excesso de tecnologia, como o Antônio falou, ansiedade, a gente tem muitos casos. A gente vê, não só na empresa, na família, burnout, ansiedade. Vou dar até a moça que trabalha na minha casa tendo crise de ansiedade, que não participa de tantos calls, que não toca a obra, entendeu? Mas está com crise. Porque a gente ter crise de ansiedade, eu até acho que Perfeitamente justificado. a nossa vida é ansiedade, né? Então, a maratona de calls que a gente participa, mas eu acho que é isso. Eu acho que, assim, se a gente conseguir transmitir, né, esse nosso conhecimento, legado, não só sobre o software em si, mas, assim, sobre o processo, sobre como conduzir, quando se faz um projeto, qual a melhor forma de tocar uma obra. Eu imagino, né, Pri, que, sei lá, em mais 10, 15 anos, a gente já está saindo aí do game e também deixando um legado. Então, acho que é isso, sabe? Se a gente conseguir passar para gerações todo o nosso conhecimento, que por mais que o software vai fazer um projeto mais rápido, mas não vai deixar de ser a essência do projeto, né? Como se projeta. Então, acho que eu conto com isso, com essa valorização. Edu? Então, gente, eu vou me permitir entrar numa seara aqui que você já disse que é especialista, mas eu acho que o ESG é uma realidade mais próxima da gente, que graças a Deus está ganhando uma dimensão agora no mercado. Primeiro, porque mexeu no bolso de todo mundo, né? Isso vem por uma pressão das instituições financeiras internacionais que oferecem juros mais atrativos, que oferecem dinheiro para empresas que tenham compromisso com o ESG, né? Mas isso vai ganhando as entranhas da sociedade. E esse é o objetivo do ESG, né? O do engajamento. E o do engajamento em cima de 3 pilares fundamentais. Primeiro, da sustentabilidade, por uma questão de que a gente só tem esse planetinha aqui para viver, né? Por enquanto. Não, que seja. Pelo amor de Deus. Segundo, o do social. O do social, as empresas se preocupando com o desenvolvimento humano dos seus próprios profissionais e com o seu compromisso com a coletividade, com as comunidades que estão à sua volta, procurando colaborar de alguma forma. Ela tem que demonstrar isso, né? A gente fala que o ESG sempre teve no nosso DNA, porque antigamente a gente fazia um monte de ações sociais e a gente não divulgava, porque a gente achava que a hora que você divulga, você está querendo confete, né? E perde a razão daquilo. Hoje, eu tenho uma visão diferente disso, porque quando você divulga, você traz engajamento.
se você está fazendo, opa, eu também posso fazer, eu também quero fazer. Como é que você faz? Como é que é isso? Então, a gente já teve, a gente tem alguns movimentos lá na empresa, e hoje você tem que colaborar com o CNPJ também, porque você tem que comprovar aquelas ações que você está fazendo. Então, a gente não deixou de fazer para CPF, mas hoje a gente tem colaboração para CNPJ, e a hora que você divulga isso, os próprios colaboradores falam, como é que eu posso ajudar nesse trabalho? A gente tem lá a gente participa do Gerando Falcões, lá com o desenvolvimento de educação para jovens em condição de risco lá em favelas e tal. E as pessoas querem ajudar. Como é que eu posso ir lá e ajudar, dar de mim? Isso é o mais legal que tem, porque você meter a mão no bolso e tirar o que está te sobrando para você ajudar, é fácil. Você dá de si, dá do seu tempo, dá do seu íntimo para as pessoas, é muito importante. E a questão da governança, que essa geração Z que está chegando, ela valoriza muito mais isso, né? Então, a governança ela tem a ver com gestão de risco da empresa, ela tem a ver com compliance, com a ética, e a gente sabe que tem jovem que não compra de determinada loja porque ele sabe que ele usa a mão de obra escrava lá na frente. Então é muito legal isso. Aí também está a diversidade e inclusão. Cara, eu sou muito feliz de estar vivendo uma transformação na sociedade. Eu sou engenheiro formado em 82. É aquela coisa truculenta ali, sabe? Aquela macheza, aqueles macho alfa, aquelas coisas. Cara, a gente desconstruiu. Eu falo que eu sou um macho alfa em desconstrução, né? Mas a gente desconstruiu isso tudo, né? Hoje a gente tem uma sociedade muito mais diversa, ainda que seja ainda tem que ter um caminho longo para se trilhar, mas nós estamos na direção certa. Tem movimentos fortes. A sociedade tem força, tem voz. A mulher tem voz, né? A mulher hoje ocupa um espaço de igualdade com o homem. E se não está no espaço de igualdade, ela tem como gritar e buscar isso, né? Então, todos esses fatores que eu coloquei, eles estão linkados ao ESG. Né? Legal. A gente estabeleceu uma política ESG. No começo do ano passado, a gente recebeu um prêmio internacional do European Society for Quality Research, que a gente foi pegar lá na Europa. E lá eram 48 países, tinha empresas de 48 países. E lá só se falava em ESG. E aí a gente veio de volta para o Brasil para estudar isso e começar a aplicar isso. De junho para cá, do ano passado, a gente fez uma jornada ESG, estabeleceu uma política, assinamos o Pacto da ONU 2030, temos metas e métricas estabelecidas para serem alcançadas esse ano, e estamos trabalhando nesse sentido. E as empresas hoje cada vez mais demandam isso. Antigamente, você recebia uma RFI e tinha lá, você tem uma política ESG? Você falava assim, era suficiente. Hoje, a hora que você fala assim, ele fala assim, abre um outro campo, demonstre. A hora que você demonstra, ele abre outro campo. Quais são suas metas? Aí ele abre outro campo. Quais são as métricas? Próximos Sabe? passos. Então, se você não tem consistência naquilo, se você efetivamente não está vivenciando aquilo, você não consegue responder um RFI que vem você responder em 48 horas, né? Exato. Então, graças a Deus, eu acho que esse é uma coisa que está na porta da gente, e quem não olhar com olhos de ver vai estar fora do mercado em pouco tempo. Muito bom. Gente, a gente teve respostas maravilhosas, longas, então hoje a gente não vai abrir as perguntas, Desculpa. senão a gente vai ficar... Não, imagina. Se não tá bom, eu corto, eu sou bom nisso. Mas quando é importante, a gente deixa. Mas, enfim, só informando vocês. Primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer
Silvia, Edu, Obrigado. Antônio, obrigado aí por estarem com a gente. Obrigado, Edu, mais uma vez, já está no segundo encontro. Agradecer vocês aí que nos prestigiaram também. Acho que eles ficam aqui mais uns minutinhos também. Quem quiser perguntar, estão aqui disponíveis para falar. Semana que vem a gente tem mais um encontro, às 17 horas aqui. Fiquem atentos. E tenho duas coisas. Um é um recadinho, que é quem não visitou a Casa Cor, quiser visitar a Casa Cor, tem que trocar essa pulseirinha por uma outra aqui, com o pessoal aqui de fora. E, por último, eu vou querer tirar uma foto da gente aqui pro final do nosso encontro. Vamos tirar uma selfie aqui. Legal. Vocês levantem.